fisioterapêutica. E eu trago para vocês hoje 5 pontos principais do exame físico que são cruciais para realizar uma boa avaliação fisioterapêutica. Então, como eu já falei, né, é uma das partes mais importantes da avaliação, porque é nesse momento que você vai estar avaliando a função, aquele segmento, né, e o primeiro ponto que você precisa verificar é a inspeção, que a inspeção consiste numa avaliação minuciosa e sistemática, né, da superfície externa. Então, você vai visualizar, né, a parte externa. Então, você vai observar os vários segmentos corporais. Então, você vai olhar o aspecto, o tamanho, se tem edema, não tem edema, se o edema é com cacifo, sem cacifo. Você vai verificar a coloração, a forma, o movimento. Você pode também fazer a inspeção tanto estático como dinâmico. Você vai observar se existe assimetrias, né, comparando os lados do corpo. Você vai observar o movimento, né, tanto bilateral, comparando um lado com o outro também. Então, você vai realizar tanto estático como também a inspeção dinâmica, certo? É o momento que você olha para o paciente e que você vai tentar, né, identificar alguma assimetria nesse paciente. Uma dica que eu dou para vocês é que vocês, quando verem alguma cicatriz, né, vocês tenham um cuidado maior de estar avaliando, porque cicatrizes, elas podem gerar dor, podem afetar músculo e tendões, né, além também de pode também comprometer o movimento normal. Por isso que é importante avaliar com cuidado as cicatrizes. Então, uma dica que eu deixo para inspeção, quando vocês observarem alguma cicatriz, que vocês possam estar avaliando, para estar observando, né, essa cicatriz, se ela está gerando alguma dor, se está afetando a articulação, o movimento. Então, é importante avaliar. Um segundo ponto do exame físico é a palpação, que ela deve ser realizada de forma bem sutil e precisa, para que não aconteça de você mascarar ou então que você reproduza algum sintoma já pré-estabelecido. Ou seja, quando você for fazer a palpação de algum músculo, se você emitir muita pressão em determinada região, a depender, você pode ativar um sintoma. Você pode gerar uma dor, um desconforto. Isso pode mascarar um pouco a avaliação. Então, tem que ser de forma sutil e precisa. Também não pode ser também muito leve a palpação. É importante que você coloque também um pouco de pressão, mas também não pode exagerar. E na palpação, vocês devem avaliar a sensibilidade, a flexibilidade e a densidade do tecido mole, determinar a localização exata do sintoma doloroso, né? Existem pacientes que relatam aquela dor pontual, como também tem pacientes que falam da dor pontual, que ela é irradiada, tem aquela dor referida, né? Então, é importante vocês determinar essa localização exata e analisar a região através da palpação. Determinar também áreas de espasmos musculares provenientes de algum processo doloroso, se caso existir. Encontrar também pontos de gatilho, pontos de tensões, né? Que são os famosos trigger points e os tender points. Também palpar a região de edema, se tem cacifo, se não tem cacifo. E verificar também a temperatura da pele na região afetada. E sempre com o dorso da mão. Então, sempre usar o dorso da mão. É importante, porque nas regiões em que está o processo lesivo, pode acontecer de estar com a temperatura aumentada por conta do processo inflamatório naquela região. Então, a palpação ela deve ser realizada de forma bem sutil e precisa. O terceiro ponto é sobre a amplitude de movimento, que é um ponto também muito importante, que o fisioterapeuta ele tem que estar observando, visto que a gente trabalha muito com essa questão de função, de movimento, então é um ponto muito importante que não pode deixar passar despercebido pelo profissional. É importante estar realizando essa avaliação da amplitude de movimento. E ela deve ser feita tanto de forma passiva, como também de forma ativa, né, que devem ser avaliados para estar observando a articulação, se existe algum impedimento nessa articulação e que tipo de impedimento é. Se é um impedimento provocado por um músculo, por uma cicatriz, é um impedimento provocado pela própria articulação, então é importante verificar.
E sabe-se que a unidade funcional, né, do sistema músculo-esquelético é a articulação e suas estruturas associadas, que envolvem a membrana sinovial, a cápsula, os ligamentos e os músculos que cruzam aquela articulação. Por isso que a ADM ela tem um papel fundamental na compreensão, né, dos problemas relacionados com o sistema músculo-esquelético. E para mensurar a amplitude de movimento, você pode utilizar o goniômetro. Né? Através do goniômetro, você pode estar avaliando, né, quantificando de forma objetiva essa amplitude de movimento. E também, pessoal, além de quantificar a ADM, você deve também estar observando se existem padrões capsulares, né, que estejam aderindo, restringindo aquele movimento naquela articulação, como também se existe sensação terminal em resposta à dor. O que seria essa sensação terminal? Por exemplo, você pede para um paciente fazer a elevação do membro, né, do membro superior, e aí no final do movimento, o paciente ele não finaliza o movimento porque ele está sentindo dor. E aí ele diminui esse arco de movimento por conta da dor. Então é importante vocês também avaliar isso, porque muitas vezes pode não ser um bloqueio articular que está reduzindo essa amplitude de movimento. Pode ser gerada por conta da dor. Então é importante verificar, né, essa amplitude e ver essa sensação terminal. E também observar se existem movimentos acessórios que estão relacionados também à dor. Porque tem pessoas, por exemplo, que tem uma dor no ombro e aí para realizar a extensão ou a flexão, a abdução, qualquer movimento, pode estar realizando um movimento compensatório. Como, por exemplo, pode estar inclinando o corpo, pode estar utilizando a inclinação da cabeça, então ele pode estar utilizando outros movimentos acessórios para estar realizando essa amplitude de movimento. Então, a amplitude de movimento ela deve ser avaliada, né, durante a avaliação fisioterapêutica. O próximo ponto do exame físico é a força muscular. A avaliação da força muscular, que ela pode ser feita por meio de testes manuais e é um instrumento muito importante para o diagnóstico, prognóstico e tratamento dos distúrbios do sistema músculo-esquelético, né, contribuindo decisivamente na seleção dos testes que vocês também vão utilizar, né? Então, essa avaliação ela é importante para você avaliar a musculatura. E você faz, a avaliação ela é feita de forma manual, colocando uma resistência contra ao movimento do agonista, e aí você avalia essa força muscular, e você pode estar utilizando aquela graduação que vai do grau 0 ao grau 5, sendo que o grau 5 é a força normal, onde o músculo ele move a articulação, né? E ele consegue ultrapassar a resistência da força da gravidade e a resistência em que é colocada pelo profissional fisioterapeuta. O grau 4 é aquela força boa, né, em que o músculo também move a articulação, ele consegue vencer a força da gravidade e também consegue vencer uma resistência moderada. Já o grau 3 é aquela força regular, em que o músculo ele consegue vencer, né, apenas a força da gravidade. O grau 2 é aquela força mínima, onde o músculo ele não consegue vencer a força da gravidade. O grau 1 é o traço de força, em que você começa a observar uma leve contração, né, que ela pode ser vista ou palpada com o movimento, né, mas não consegue vencer, eliminar a força da gravidade. Ele não consegue realizar o deslocamento, o movimento, por conta dele não conseguir vencer a força da gravidade. Mas você já consegue observar de forma bem sutil, por palpação, essa contração. E o grau 0 é força 0, que é aquela paralisia completa, sem contração visível ou palpável. O último ponto, que é muito importante também do exame físico, são os testes especiais. Que os testes especiais vai depender de qual especialidade, né? Ou seja, a área da ortopédica, da neuro, da respiratória, e a depender de cada área você vai utilizar os testes especiais específicos para aquela área. Por exemplo, na ortopedia vocês vão utilizar a gaveta anterior para avaliar o joelho, LCA de joelho, ligamento cruzado anterior. Então, a depender da articulação,
da área que você esteja trabalhando, a avaliação, os testes especiais, será específico para cada região, para cada área. E é importante que o profissional fisioterapeuta ele conheça pelo menos os principais testes. Inclusive, existe até aplicativos, né, de celulares em que traz esses testes ortopédicos para estar facilitando a vida do profissional fisioterapeuta. Mas se você trabalha muito com coluna, então você precisa saber, né, dos principais testes para a coluna. Se você trabalha muito com o joelho, quais são os principais testes para o joelho? Se você trabalha muito com neuro, então você precisa saber quais são os principais testes que vocês irão utilizar lá para complementar, né, a avaliação neurológica do seu paciente. Então, os testes especiais, é fundamental para complementar, né, o diagnóstico do paciente. Então, é muito importante que vocês realizem, que vocês façam esses testes especiais.